Shalom, Deus abençoe. Seja bem-vinda a mais um De Volta ao Plano Original. E hoje começando a terceira temporada. Uau! Episódio 1 da terceira temporada. E nós estamos aqui ao fundo com uma grande movimentação aqui na tenda. E esta terceira temporada nós vamos tratar de um assunto muito importante. Isso. É um fundamento de todo o nosso movimento, Uhum. que é você compreender e interpretar corretamente os tempos e isto dentro das festas bíblicas. Isso. Essa correspondência, né, à luz do Evangelho de Jesus, com uma percepção de como essas celebrações elas destravam portas, né? Sim. Elas estabelecem novos caminhos. Essas celebrações nos levam à redenção do tempo, redimir o tempo, né? Conquistar, como nós temos não só profetizado, mas visto, pessoas resgatando aí anos perdidos. Né? Alguns exemplos, 21 anos em 7, foi essa a palavra, né? Anos de vida, 10 anos em 3. Nós temos visto assim verdadeiros milagres acontecendo. E Sim. tudo isso faz parte dessa compreensão e dessa prática. E é uma unção, é um mover do Espírito Santo que vem acontecendo já há muito tempo, desde das tribos de Israel, e uma delas é a tribo de Issacar. Uhum. Então, o que nós vamos tratar aqui é a respeito da essência da unção da tribo de Issacar. Isso, porque os homens, né, da tribo de Issacar, a tribo de Issacar, homens, mulheres, eles eram conhecidos por serem sábios no tocante ao tempo, né, o que fazer, como se mover. Então eles tinham essa sabedoria, essa formosura, né? Essa habilidade de se mover adequadamente no tempo. E quando você fala em movimento, você já está falando em lugar e em modo. Sim. Porque quando você se dirige para um fim, para um propósito, você está saindo de um lugar para outro, você está escolhendo maneiras de executar e de realizar esse movimento. Sim. Então, na verdade, quando nós estivermos aqui conversando, com certeza o Espírito Santo vai te dar essa revelação, nós cremos nisso, para que você realmente possa se mover no tempo, no modo e no lugar. E algo muito interessante que nós, nesse processo de preparação para o congresso que nós estamos, sim, que será na Festa dos Tabernáculos, uma das celebrações. Que nós vamos tratar aqui especificamente. Nós vamos falar dela não nos próximos dias. Sim. Né? É o texto que até uma vigia compartilhou conosco esses dias atrás, de Deuteronômio. Você podia dar uma olhadinha lá no nosso canal dos Vigias. Ele é um texto que fala que o Senhor estava alertando todo o povo para que eles se dirigissem a um lugar específico onde ele havia determinado. É Deuteronômio 12:5. Vou ler aqui. Pelo contrário, procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. Isso. E se você ler o contexto desse capítulo 12, Deus estava chamando a atenção dos idólatras e falando que o povo de Israel não deveria mais usar os costumes, os altares que os povos da terra usavam. Né? Eles estavam acostumados a ir no vale, a ir na montanha, a ir em lugares para fazer as suas idolatrias. E Deus estava sendo assim muito específico com o povo de Israel ali, dizendo como eles deveriam se reunir, onde eles deveriam se reunir e quando eles deveriam se reunir. Então nós queremos proclamar que essa terceira temporada
a luz do Senhor vai realmente brilhar de uma nova maneira para que o nosso entendimento seja ampliado, aberto e nós possamos entrar com uma nova intensidade nesse movimento de redenção. Até eu quero ler aqui. Sim. 1 Crônicas 12, o 23 e o 32. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Então eles estavam ali junto com Davi para essa transição de reinado e para a expansão do reino. E aí no versículo 32, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, da estação, do tempo, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então havia uma tribo com uma habilidade, com um discernimento do tempo, para auxiliar estrategicamente Davi e todo Israel no avanço do reino. Na dimensão do Novo Testamento, em que é o reino de Deus, é fundamental esta sabedoria, esta habilidade do tempo para poder se mover. Para poder se mover. Nós temos assim um hábito, muitas vezes, de procurar o lugar que é mais cômodo, confortável, aquilo que facilita, né? Mas aquilo que é agradável. Aquilo que é agradável, mas isso não se reflete na Escritura. Sim. Deus sempre estabelecia. Por que isso? Porque Deus trabalha conosco para imprimir em nós um caráter de obediência. Então, esse caráter de obediência, ele se manifesta na nossa correspondência com o Senhor. Sim. Quando Ele diz e Ele estabelece, sem muitas vezes até explicar os porquês que nós precisamos ir ali, estar ali. Naquele tempo. Daquela forma, né? E a idolatria, e para iniciar hoje, acho que a gente pode começar falando pela idolatria, que foi um pecado exposto por Samuel, naquela situação em que Saul não esperou o tempo certo, né? E por não se mover no tempo, ele não fez o que precisaria ter sido feito. Isso. E ali Samuel diz para Saul que o pecado da idolatria era como o pecado da obstinação. E sempre que nós estamos em arrependimento pela idolatria, nós sempre oramos e falamos, Senhor, livra-nos de toda obstinação. Sim. A nossa obstinação nos impede de ver a importância de corresponder com a palavra de Deus. A nossa obstinação nos faz ser rígidos naquela opinião, naquela ideia, naquele formato de pensar e nos impede de fazer os movimentos que o Senhor nos chama para fazer. Dentro disso que você está colocando, me veio à memória Daniel capítulo 7, versículo 25, quando ali dentro do contexto babilônico, que era uma estrutura predominantemente de idolatria, tá? E a Bíblia diz que proferirá palavras contra o Altíssimo, esgotando a mente para tirar o povo do tempo e da palavra. Então, a idolatria, que é essa obstinação, tira a pessoa do tempo de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, Atos 17, 26, Paulo, trazendo uma perspectiva hebraica para um povo grego, ele diz assim, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, bem como os limites da habitação, que é o lugar. E Paulo estava trazendo essa palavra porque ele estava incomodado com a idolatria de Atenas. A idolatria, a obstinação, ela faz isso, né? Ela desgasta a mente. Isso. Ela desgasta. Porque nós ficamos tão fixados, nós ficamos tão rígidos e muitas vezes até enfeitiçados numa determinada direção, numa determinada ideia, ou em várias ideias, em determinados
posicionamentos, Sim. que a nossa mente ela começa a sempre estar procurando justificativas para defender aquela ideia, aquela opinião, aquele posicionamento, para nos justificar diante dos acontecimentos, diante da própria palavra de Deus. Então esse desgaste mental que o anticristo promove, ele realmente vem levantando ídolos. Ele Isso. propõe para nós. Então ele propõe uma forma de pensar, ele propõe para você algo que você precisa, algo que você tem que fazer. Toda uma pressão, uma cobrança, uma carência. Uma carência, né? Uma tendência. Uma tendência. E aí essa obstinação, nós nem percebemos que nós estamos andando por ela. Sim. Né? Muitas vezes a gente fica tão fixado na idolatria, através de imagens, né? Às vezes até de pessoas, que nós não percebemos como o espírito, o Zeitgeist, ele vai trabalhando esse desgaste mental através de obstinações. E isso nos impede de entrar em acordo com aquilo que o Senhor está requerendo de nós. E dentro dessa idolatria, dessa obstinação, foi que o espírito do templo de Zeitgeist vai usar, e isso fica claro na história, o imperador Constantino. Porque na sua idolatria, a deusa que ele servia, ele acaba tirando a igreja do calendário bíblico. Isso. E estabelece um calendário pagão. Ele faz uma mistura, Um né? sincretismo. Um sincretismo para não perder o movimento que ele já tinha antes. Isso. Então você percebe como essa situação das celebrações das festas, se ela não for feita de uma maneira completa, nós corremos o risco de fazer esse tipo de adaptação, né? Como foi feito Sim. lá por Constantino. E quando Constantino fez, ele tira a igreja das festas bíblicas e estabelece não só o calendário pagão, como as festas pagãs. E a igreja acaba sendo inserida nessa bagunça. Sim. Agora, a igreja mudou o calendário bíblico, mudou o calendário. Para se adaptar. Para se adaptar ao espírito da época, a idolatria, Isso. a teimosia e etc. Mas Deus não mudou. Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Isso. E é isso que nós precisamos perceber quando várias pessoas têm assim questionamentos, dificuldades, né? Sim. Deus não muda. Então, o mesmo Deus que estabeleceu as festas bíblicas, e quando nós lemos no Velho Testamento as festas do Senhor, As festas do Senhor eram chamadas, né? e festas perpétuas, E festas perpétuas, ou seja, o que é perpétuo? É o que é para sempre. que é para sempre. Então, o calendário humano pode ter mudado, mas Deus não mudou o calendário dele porque nós mudamos o nosso. E aí é o seguinte, você vai olhar, por exemplo, Jesus celebrando estas festas, e você vai perceber no Novo Testamento os apóstolos fazendo a agenda deles em cima das festas, em cima desse calendário bíblico. E essa agenda tinha a ver com o movimento que eles faziam. Exato. Principalmente na época que eles viajavam, né? Então Exato. eles saíam daqui Olha, para chegar lá. Eu quero estar ali em Pentecostes, eu quero estar ali na festa da Páscoa. Isso. Então você vê isso muito claro. Então, a igreja apostólica, a eclésia, ela não perde essa perspectiva tanto do calendário bíblico e no calendário bíblico as festas do Senhor. Que são os tempos marcados. Então, Isso. essas celebrações, elas são marcos no tempo. Isso. E eu creio que você precisa estar colocando isso no teu coração e colocando isso nessa manhã, para que realmente o Espírito Santo mostre para você. São marcas no tempo. Né? Assim como nós temos o dia do nosso aniversário, que a gente celebra, né? O dia do casamento. O dia do casamento, datas especiais.
essas são datas especiais para o Senhor. Sim. Então, elas estão estabelecidas, elas foram estabelecidas espiritualmente. Sim. Então, elas são pilares espirituais, não são colunas, são né? colunas espirituais Isso. no tempo. E nós temos realmente feito esse movimento, nesse resgate, não apenas como um ritual para nós Isso. estarmos ali cumprindo isso ou aquilo. Alguma liturgia. Mas compreendendo e desenvolvendo a nossa fé de que ao corresponder com aquele marco no tempo, um portal se abre e os milagres ali acontecem. E uma coisa muito importante é que todas as festas do Senhor no Antigo Testamento, elas apontavam para Jesus no Novo Testamento. Todas elas. Todas elas. E durante as lives aqui de volta ao plano original, nós vamos voltar a esse plano original de mostrar como que as festas do Senhor no Antigo Testamento eram manifestações proféticas a respeito de Jesus no Novo Testamento. Isso. Né? E Paulo vai trabalhar isso, por exemplo, quando ele fala do fermento. Então, quando ele traz o assunto, ele traz por quê? Porque as pessoas tinham entendimento das festas. Né? Era algo cultural, mas não apenas essa transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, ele expressa de uma maneira muito mais intensa algo que muitas vezes era simplesmente uma questão cultural do povo, né? Para uma dimensão espiritual totalmente ampla e abrangente. E aí você conecta dentro do conceito bíblico que tempo é relacionamento. Por quê? Isso é muito importante. Então, dependendo do teu relacionamento com outras pessoas, você perde tempo ou ganha tempo. E onde fica isso muito claro? Nas festas do Senhor. Por quê? Porque nas festas do Senhor havia ajuntamento de pessoas. Pessoas vinham de longe. Pessoas vinham de longe para estarem juntas. Para se relacionarem entre si com o Senhor. Juntas com o Senhor. E é isso que nós temos nos movido e vamos fazer agora no Congresso Impacto Profético. Porque nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos, sim, ok? E pessoas virão de vários lugares, presencialmente, virão até do exterior, outras estarão juntas conosco online, inclusive no exterior, para este tempo. Sim. Então, quando você está no lugar certo, no tempo certo, Deus intervém. E o favor de Deus se manifesta. E aí, quando Deus intervém, milagres acontecem. Quando Deus intervém, o horizonte é iluminado. O céu se abre. O céu se abre, o caminho é destravado. Né? Então, é algo extraordinário. E nós estamos aqui para te dizer, porque nós temos vivido. Sim. Né? E nós temos treinado, ensinado e pessoas têm vivido. As pessoas que têm praticado têm trazido testemunhos. Sim. Né? Então, isso é tão importante. Agora, não são apenas as festas bíblicas, né? Sim. Existem essas festas como pilares, marcos no tempo, elas assim guiam, né, esse caminho no tempo. Sim. Mas estabelecem ciclos. Novos ciclos são abertos. Sim. Mas estes ciclos, eles não são apenas as festas. Sim, Deus estabeleceu outros ciclos que fazem parte de toda essa dimensão, né, do reino dele. Isso, que tem a ver com primícias, né? Em hebraico, Rosh Hashanah, que é a cabeça, perdão, Rosh Kodesh, que é a cabeça do mês, o início do mês. Começo do mês. Né? E Rosh Hashanah, que é o começo do ano. Isso. E, inclusive, nós estaremos na celebração de tabernáculos, no congresso, nós estaremos trazendo a compreensão profética do novo ano que estaremos entrando. Isso. Né? Então, isso é extremamente importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Shabat. Hoje seria
A gente vai começar pelo Shabat ou pelas primícias? Não, eu creio que hoje nós vamos assim Só dar dar o geral o mesmo. geral mesmo. Ah, é só para você ficar com gostinho de quero mais. Isso. E aí nós vamos ter um dia que nós vamos falar só sobre o Shabat, o outro só sobre primícias, e depois nós vamos falando. E nós vamos falar não só das 3 festas pilares, mas nós vamos falar de outras festas que foram estabelecidas, mas elas não são as 3 pilares. Mas isso aí vai acontecendo. Vai acontecendo na terceira temporada. Agora, o certo é o seguinte, que as festas e estes ciclos, eles vão estabelecendo um ritmo no seu movimento. Isso, eu acho que isso é um conceito assim extraordinário, esse ritmo do movimento. Porque é nesse ritmo que você se move com moderação. Então, E você consegue, na moderação, você aplica a intensidade certa isso. em cada momento dessa caminhada. E isso é representado muito no movimento de Israel do Egito para a Terra Prometida. Por quê? Porque havia manifestação da presença do Senhor com a coluna de a nuvem e a coluna de fogo. E aqui o que acontecia? Acontecia que a nuvem parava, por exemplo, uma semana. Aí o povo parava uma semana. Parava, acampava, tirava tudo de dentro das mochilas. Tudo dentro das mochilas. Armava as barracas. De repente a nuvem começava a andar. A se mover. Eles tinham que desfazer Guardar tudo, desmontar tudo. E seguir ao Senhor. E seguir ao Senhor. E essa é a questão, né? Sim. Se você para pensar, vamos assim, voltando lá no desgaste, Sim. na operação do anticristo, Tá. na obstinação, você imagina que chega uma hora que você cansa de ficar monte e desmonta, monte e desmonta. Fica 2 dias, anda 10. E aí você fala assim, quer saber? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que, né, eu fico Encontrei aqui um oásis por aqui que tem sombra. Encontrei uma cidade aqui pertinho, né? E eu fico pensando com os meus botões, né? Quantas vezes será que o povo de Israel não cansou de seguir ao Senhor, né? Dessa maneira, porque é um processo didático. Sim. E resolveu parar no meio do caminho. Né? Ou gostaria, eu acho que eles só não paravam porque eles estavam no meio do deserto. Porque se eles pudessem, alguns, não digo todos, escolheriam falar assim, Moisés, olha, foi muito bom até aqui, mas olha, tem uma cidadezinha ali. Sim. E nós não estamos mais dando conta desse monte e desmonta. Então, Deus está em todos os lugares, não é assim? E hoje com o home office... Home office, então você imagina. Então, mas nós vamos ficar por aqui enquanto vocês continuam aí esse caminho, né? Sim. E é um pensamento que vem na mentalidade, na nossa mente. Sim. É algo que o Zeitgeist propõe. Sim. Para que você pare o movimento, para que você fique... deixe de seguir ao Senhor naquilo que Ele está requerendo de você. E nesse processo todo da interpretação, do discernimento do tempo, das festas, dos ciclos, você vai tendo condições de discernir em que estação você está. E isso é chamado do processo no tempo. Por quê? Porque nós vamos de estação em estação. Foi assim que Israel sai do Egito e vai para a Terra Prometida. E isso está representado no nosso desenvolvimento até humano, né? Sim. Fisicamente. Sim. Não é, até para ser mais fácil da gente compreender. Você tem a estação do nascimento, a estação da primeira infância e assim por diante. E assim por diante. E tudo vai mudando de um momento para o outro, de uma estação para outra. As roupas não servem mais, elas deixam de ser adequadas, o nosso comportamento muda, a nossa forma de pensar muda. Então, quando nós olhamos para nós como pessoas, né, nós conseguimos perceber que nós passamos na nossa vida para maturidade, esse processo de estação em estação, ele é muito claro, ele é muito nítido. Porque aí, dentro desse processo do tempo, você vai de estação em estação, você vai de força em força, você vai de fé em fé,
você vai de glória em glória. E aí é a primeira temporada lá, episódios da primeira temporada você pode assistir novamente. Os processos de desconstrução, de construção. E aí não é que na outra estação, é tudo de novo. Não. Tudo de novo. Não. É um processo construtivo. É um processo construtivo. Quando você pega uma criança, um bebê, e depois ele já vai para essa primeira infância, acontece, entre aspas, tudo de novo. Tudo de Você novo. tem que comprar roupa, porque não serve mais. Você tem que mudar a alimentação, porque não serve mais. Não é mais suficiente. Você precisa estabelecer uma nova rotina, porque a anterior não é mais adequada. E assim vai. Da primeira infância para a próxima estação, Sim. vai acontecer tudo de novo, entre aspas. É um de novo que é novo, né? Sim. Porque daí já não é mais aquele tipo de roupa que ele vai usar, é uma outra roupa. A alimentação muda, porque muda o paladar, muda os interesses. As conversas mudam, por quê? Porque a mentalidade amadureceu. Então, eu não sei porquê, mas nós somos assim. Quando se trata da nossa vida espiritual, nós queremos que tudo venha assim como uma grande caixa, com um grande manual, né? Para que simplesmente a gente monte aquele monumento. Então, quando você tem clareza de que estação você está, você vai saber o que você deve fazer. Exatamente. E nós vamos saber as mudanças que vão acontecer. Exato. Então, quais as vestes vão ser trocadas? O que vai ser trabalhado? O que vai ser trabalhado, ou seja, a minha mente vai ser renovada. Que tipos de pensamentos, de conceitos, de valores que eu preciso adquirir, quais que não são mais adequados. Eu vou precisar de novas revelações, então eu vou precisar subir em adoração, eu vou precisar descer em guerra. Já não é mais aquele conflito lá da pré-escola, né? Já é um relacionamento com os amigos lá da escola ou da universidade, então precisa ter uma outra maturidade. E essa é a vida cristã. Sim. Dentro desse movimento dos ciclos de Deus e dentro dos processos de estação em estação. E tudo no ramo estendido e no Hub 5x7, nós operamos dessa forma. Então, quando você começa a se mover conosco, você vai sendo encorajado, estimulado para entrar nesta dimensão de graça, de sabedoria, de moderação, de renovação da mente, e você vai alcançando mais e mais o seu destino profético, você vai possuindo a porção que Deus tem para você, e a coisa vai desenvolvendo. Você começa a ver o novo, né? Como o Senhor tem dito para nós, é sempre nessas mudanças de estações. Quando chega a hora de deixar o velho, o Espírito Santo já começa. Eis que... faço coisa nova que está saindo à luz. Não percebeis, então a gente já começa a entender. Agora, depois de tantos anos, né? A gente já sabe que quando o Espírito Santo começa assim, o tempo da mudança chegou. Chegou. Né? Então precisamos começar a desconstruir para aprender e receber o novo que Deus tem para nós. E é dentro disso que Paulo diz, né? Removendo o fermento velho. Então, quando começa você ir em direção do novo, você precisa remover o velho. E esse velho dá alguns exemplos para nós. Então, é extremamente importante você compreender assim, você usava uma estratégia. Ela foi eficaz para um momento, mas não será eficaz agora. Você tinha até um trabalho. Aquele trabalho foi bom, trouxe provisão para você naquela estação. O novo está surgindo, você vai precisar ter coragem e confiar no Senhor, que Ele vai te suprir e que Ele vai direcionar você para o novo. E tudo isso passa pela mudança da nossa renovação da mente. Impossível, né? Por isso que Paulo diz. Impossível não fazer sem renovar. Sem renovar a mente. Não vos conformeis com este século, com o espírito da época, o Zeitgeist, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que experimenteis qual Qual seja a boa, agradável e completa vontade de Deus. Então é algo extraordinário. É algo extraordinário. Nós estamos vivendo exatamente um momento desses, Sim. né, como ramo estendido, em que há toda essa mudança, essa transição para estabelecer o centro apostólico, o Hub 5x7, essa clareira para as nações. Na propriedade do ramo estendido. Isso, e muitas coisas, e tudo mudou. Tudo mudou. E tudo mudou. E continua mudando, porque ainda... Continua mudando. Por isso, gente, que uma das ênfases no nosso ministério é o arrependimento. Sim. Porque quando nós nos movemos dentro dessa compreensão dos ciclos, no ritmo de Deus, de estação em estação, nessas mudanças necessárias, né, de amadurecimento, sem arrependimento, se torna extremamente estressante e desgastante. E aí entra a ação do Zeitgeist. Olha como a gente sempre está trazendo de volta. Sim. Porque sem o arrependimento, a sua mente vai se desgastar. Isso. Por quê? Porque você está aprendendo coisas novas, você não sabe como vai acontecer, você quer tem uma tendência de trazer as referências velhas, e aí aquilo não funciona, aquilo não dá certo, aquilo não se adapta. Então tudo isso começa a fazer parte dessa opressão do Zeitgeist, do desgaste mental, né? Então, o arrependimento é que vai nos fazer sair dessa obstinação com relação ao velho, como as coisas eram antes, e conseguir assimilar, aprender esse novo que o Espírito Santo de Deus está trazendo. E quando você tem o novo, né, Jesus usa a figura do novo odre, né? Então ele está sendo formado. E aí você precisa ter paciência. Isso. Calma. Paciência. Porque senão a presunção te atropela. Porque você fica imaginando. Mas eu pensei. Mas eu pensei. Mas é que da outra vez a gente fez. Né? Foi assim. Foi assim. E agora? Não vai dar. Então tem que ter paciência enquanto o novo odre está sendo formado. Ele ainda não está plenamente definido. Às vezes as pessoas querem todos os detalhes assim. Ou já querem definir, né? Sim. Dar um conceito, aquela frase bonita, toda pronta. Não. E aí não se encaixa. Mas é isso? Não é isso. Mas é aquilo? Não. Mas então o que é? Porque algo novo. Porque a pessoa fica buscando no velho uma referência. E então essa disposição de acompanhar o ritmo, né? Sim. E sempre que fala o ritmo de Deus, eu sempre gosto muito de usar a música, sim, porque a música é muito algo prático, muito prático, que a gente consegue compreender. Na música você tem momentos rápidos, você tem momentos lentos. Você tem silêncio. Na música você tem as pausas, que são tem os momentos de intensificar, aumentar o volume, né? Então, esse ritmo, que tem a ver com essa intensidade, ele precisa, assim, que o nosso coração esteja muito disposto para que o próprio Espírito Santo produza em nós essa moderação, esse quebrantamento, né, Adriana? Essa disposição de se humilhar. Sim. E a gente vê isso, porque mesmo nós que estamos, assim, como líderes, às vezes a gente se pega, né? Sim. Naquela... Não, vamos... E por ser líder, tem temperamento forte. E aí, de repente, o Espírito Santo fala assim, olha, calma, né? Olha, eu tenho um outro jeito de fazer isso e você precisa acatar, senão você vai bater a cabeça. A gente bateu tanta cabeça, sim, né? Então, não é que a gente não bate mais a cabeça agora. É que pelo menos quando começa a bater a cabeça, a gente acha que está mais rapidinho. E aí é o seguinte, você começa, quando você vai nesse movimento, na unção de sacar, compreendendo os tempos, você começa a perceber os sinais de Deus quando uma estação está para mudar. Uhum. Depois de algumas estações. De algumas estações, aprendendo isso. Você começa a perceber, o vento mudou,
Há sinais aqui que a Deus, estação está a mudando. maneira como Deus está falando, E a um voz de exemplo disso Deus. é quando Elias está na beira do ribeiro e de repente seca o rio. O corvo que trazia A a carne já para. para de trazer. E ele ficou ali, né? É. Senhor. E aí ele percebeu que a estação mudou. Então o que ele foi fazer? Foi buscar uma palavra para a próxima estação. Isso. E daí o Congresso Impacto Profético, ele é chave, porque é um momento coletivo de você buscar uma palavra para a estação à frente. Nós trazemos preletores para nos ajudar da parte do Senhor a ter essa revelação para continuar o movimento. Elias não ficou parado lá, falta água, falta carne. E tem uma outra tendência, além dessa, é você ficar falando assim, o que eu errei? Ou o que está errado? Né? Não, simplesmente a estação mudou. Que ataque eu estou sofrendo? Essa é outra paranoia. Que ataque que eu estou sofrendo? Então nós precisamos perceber, não, se a estação mudou, eu preciso mudar junto. Né? Então eu preciso de um novo nível de arrependimento. Daniela, se a gente for, porque isso nos empolga. Sim. Nós vamos ficar aqui. Tá longe, ó. Já extrapolamos. Então é o seguinte, já deu para você perceber a pegada nas próximas lives. Então não perca, compartilhe, avisa o pessoal. E para você ter maior robustez, a Incursos, que é o aplicativo que você baixa gratuitamente, o aplicativo. Aí você vai adquirir os conteúdos, os conteúdos, ou se tornar um assinante prêmio para ter acesso a todos os conteúdos. São opções, né? São opções. Então você pode, por exemplo, comprar. No momento eu quero me dedicar à escola de sacar. Então você pode ir lá e adquirir apenas a escola de sacar. Mas de repente você diz, puxa, vale a pena eu ter sempre essa biblioteca, esses recursos à minha disposição para quando eu precisar. E aí nós temos as opções dos planos de assinatura. Isso. E então, olha, nós temos lá o AI, faça o seu cadastro. Nós temos cursos gratuitos para a pessoa experimentar, sentir, né, saber degustar. Como que funciona, né? Vale muito a pena, é algo novo, é uma plataforma nova. Sim, super dinâmica. O pessoal tem gostado bastante também, né? E aí nós queremos convidar você e chamar você para investir no Centro Apostólico, aqui nesta terra, neste novo odre, para você se mover no tempo. E veja bem, a oferta, a semeadura precisa ser feita no tempo. Às vezes as pessoas dizem, eu vou ofertar, eu vou semear. A questão é, em que tempo? Isso. Para todo propósito, há tempo. E oferta é propósito? É propósito. Então você tem um tempo. A questão do tempo, gente, é que nós nos tornamos mais produtivos. Sim. Né? Se você plantar, você pode falar, mas eu posso plantar café quando eu quiser. Você pode. Mas se o café é plantado na melhor época, a tua produtividade, a eficiência é muito maior. Mas se você não quiser e plantar em outra época, ok. Mas a produtividade é menor, você corre riscos devido a questões de estação. Então esse é um exemplo que eu estou dando. Mas espiritualmente, isso também acontece, né? Quando nós semeamos no tempo certo, e aí os ciclos, as festas, que são esses tempos marcados por Deus, são verdadeiras portais no tempo. Então nós realmente profetizamos que nós entramos nessa revelação com fé. Amém. Para que essa produtividade, essa eficiência aconteça. E para você ofertar, semear, é simples. Há uma única chave Pix, projetoCampinas@ramoestendido.com.br. projetoCampinas@ramoestendido.com.br. E nós não poderíamos esquecer aqui de chamar você para o congresso. Então,
faça a sua inscrição. E para fazer é simples. Você faz no aplicativo do Ramo Estendido, ou você faz aqui no link da bio, aqui no Instagram, @hub5x7, ou no Instagram da Apóstola Daniela, @p_Daniela Camargo, ou no meu, @p_Adriano_José. Vai ser tremendo. Amém. Celebrar a glória de Deus, celebrar tabernáculos no tabernáculo. No Em hebraico, tempo, na celebrar Sukkot, na que é tabernáculos, na Sukkah, que é a tenda. Aleluia, vai ser glória a ótimo. Deus. Vai ser maravilhoso. Aleluia. Então, Deus abençoe. Deus abençoe. Gente. Shalom. Shalom.